Oi gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre o fato de eu ter desinstalado o meu TikTok. Hoje fazem aí 5, 6 meses, eu já nem tenho muita certeza, mas faz mais de 4 meses que eu estou sem TikTok. Desde o início do ano, essa foi uma decisão que eu tomei, né, desinstalar o TikTok. E como isso me afetou positivamente é indescritível. Mas vamos começar do início, que é basicamente eu vou contar pra vocês por que eu desinstalei o TikTok. O que acontece, gente? O TikTok é uma rede social que ela ficou aí bastante famosa, a sua ascensão deu ali na época mais ou menos da quarentena, 2020, 2021. E por ser uma rede social de vídeos curtos, como popularmente nós chamamos, era uma rede em que ela te dá estímulos muito rápidos, que nem dão tempo de serem trabalhados. Basicamente, uma hora você tá vendo um vídeo educativo no TikTok, 5 segundos depois você tá vendo, sei lá, separação da Virgínia e do Zé Felipe. Basicamente isso. Então, assim, são temas extremamente variados, temas extremamente 880. E temas esses, na maioria das vezes, nem dá pra gente processar o que a gente tava vendo no vídeo anterior, que a gente já começa a processar o que tá vendo. E assim, gente, ó, questão ali de 15 segundos de um vídeo pra outro, a gente vê ali aqueles 15 segundos e já basta. É que nem aquela história, antigamente, tinha muito isso, tá? Épocas, décadas, séculos passados. Na épocas em que os jornais, eles eram, principalmente os jornais de atrizes e atores e famosos, celebridades, né? Era muito usado o título chamativo, porque as pessoas, na maioria das vezes, elas, é que nem aqui no YouTube, inclusive, a gente usa essa... Como é que eu posso falar pra vocês? Essa tática, que não é nova, ela é muito antiga, de usar um título mais chamativo, porque na maioria das vezes as pessoas, elas não vão atrás do que o conteúdo daquele vídeo, daquele jornal, daquela matéria. Elas vão ver no título e aquilo é o suficiente para que elas criem uma opinião sobre, às vezes sem nem saber exatamente do que se trata. E a gente vê muito isso na internet, inclusive, a gente desfocando aqui do assunto do TikTok, mas só pra falar basicamente pra vocês um pouquinho. A gente vê muito isso na internet, principalmente eu, que sou da área do direito, em política. A gente vê muitas opiniões sem nenhum embasamento, sem nenhum dado por trás daquela opinião, sem nenhum embasamento real daquela opinião, mas a pessoa tem aquela opinião dela, entende? Então isso é muito presente na nossa sociedade. Voltando pro foco. Quando eu comecei a usar TikTok, o TikTok ele começou a me afetar muito. 2023 para 2024, eu comecei, principalmente em 2023, eu me tornei um pouco viciada no TikTok. Então eu ficava muitas horas no TikTok rolando feed. Ah, Bruna, tu criava conteúdo pro TikTok? Só se for o conteúdo de assistir e consumir o conteúdo dos outros. Porque o meu mesmo não tava tendo, né, gente? O meu mesmo não tava tendo. E aí, quando 2024 começou, eu continuei consumindo o TikTok. Naquela de sempre, né? Até que eu quis começar a criar conteúdo, mas nunca tinha coragem para criar conteúdo de verdade. Eu sempre tava me comparando, sempre que eu começava, eu via o vídeo de outras pessoas e eu ficava, nossa, tipo, olha o jeito que essa pessoa faz conteúdo, gente, como é que eu vou chegar nesse nível? Não vai estar dando certo. E aí eu desistia. E isso foi me desencorajando a tentar com uma coisa que eu amo, que é criar conteúdo, né? Mas gravar pra internet.
Isso foi me desencorajando, e eu fiquei naquele limbo da comparação sem execução. E aí, no final de 2024, eu falei, não, eu vou desinstalar, eu vou ficar sem TikTok e eu vou me dedicar às minhas metas e objetivos. Porque outra coisa que me afetava muito é que eu via que eu tava deixando de fazer coisas importantes pra ficar consumindo vídeo em TikTok. Então, na época eu tinha meus 17 anos. Então, isso foi uma coisa, gente, que a gente tem que ter a consciência. Inclusive, fica aqui o exercício. Vai ver quantas horas você passa no TikTok. Se você passa acima de 1 hora no TikTok, é preocupante. Se preocupe, tá? Se você passa acima de 1 hora no TikTok, ou 1h30, é preocupante. Porque pensa comigo, se você passa 2 horas, são 120 minutos da sua vida que você passa olhando a vida dos outros. E se você produz conteúdo, eu tô falando pra quem produz não, tô falando somente pra quem consome e fica consumindo conteúdo da vida alheia. Se você passa esse tempo todo na rede social TikTok, gente, na verdade eu nem sei se pode falar TikTok aqui no YouTube. Se não for, eu tô falando. Mas se você fica esse tempo todo no TikTok, eu te aconselho, teste ficar 1 semana. Na verdade, eu não te aconselho não, eu te desafio. Fique 1 semana sem o TikTok. Mas fique, leve a sério, sem TikTok nenhum. Não pega do coleguinha o celular pra ver TikTok. Eu te aconselho que tu vai... Te dou aqui uma observação. Tu vai acabar não sabendo da vida de ninguém. Exatamente, gente, exatamente. Quando eu decidi ficar sem TikTok, eu tive essa consequência. Eu acabei ficando sem saber notícia nenhuma. Entendeu? Aí, às vezes, as coisas aconteciam e eu tinha que... Quê? Como assim, gente? O que tá acontecendo? E aí, eu tinha que ir atrás, né? Eu virei uma idosa, gente. Hoje em dia, eu vou pesquisar no Google Notícias as coisas pra poder eu saber. Ei, tem de tudo, viu? Fica aqui meu conselho pra você que gosta de ficar sabendo das coisas e não gosta de ficar vendo por rede social. Tem de tudo, tá? No Google Notícias. E se você é do mundo jurídico, vou deixar aqui embaixo uma newsletter específica do direito, maravilhosa para quem é estudante de direito e para quem é operador do direito. Então vou deixar aqui embaixo o link para vocês assistirem. Você recebe todo dia no seu e-mail uma newsletter com várias notícias e algumas notícias até polêmicas incluídas no mundo jurídico, tá? Como, por exemplo, o divórcio, a prisão do MC Pose. Então, menina, tô te contando aqui. Não perde essa oportunidade. Bota aí embaixo. De graça, tá? É de graça. Totalmente de graça. Não tem que pagar R$1. Tu fica sabendo de todos os babados do mundo jurídico. Gente, não. Quer mais? Vai tomando. Enfim, brincadeiras à parte. Mas é isso que eu quero falar pra vocês, né? O TikTok, quando eu decidi desinstalar o TikTok, gente, eu comecei a me dedicar muito mais à minha vida real. Eu comecei a ter mais criatividade. Isso é até surpreendente, tá, gente? O meu cérebro parece que ele começou a funcionar muito melhor. Eu já tinha uma ideia do que eu queria colocar em prática e eu parei de me comparar tanto assim quando eu desinstalei o TikTok. Hoje em dia, por exemplo, quando eu gravo pra vocês esses vídeos, eu ainda fico naquela, né, assim, mas eu posto mesmo assim. A gente vai melhorando com o tempo. Por isso que eu criei até, inclusive, esse quadro aqui no canal, que é sem roteiro, sem nada, sem script, sem nada, só eu sentando aqui falando. Se você aí concordar comigo, maravilha. Se você discordar, discorde na sua casa. Então, é basicamente isso. Quantas metas você tá deixando de lado
por causa do seu vício nas redes sociais. E eu tô falando aqui do TikTok, gente, a mesma coisa se aplica ao Instagram. Se o Instagram pra você é um vício, eu te desafio e te aconselho a desinstalar. Desinstale, gente. Às vezes a gente acha que, não vou conseguir sobreviver. Consegue, tá? Você passa por um período em que você quer muito instalar de novo, mas eu te garanto que você consegue ter mais esse controle. Eu também, no ano passado, eu desinstalei o Instagram. E aí eu fiquei durante uns 6, 8 meses sem Instagram. Hoje em dia, tendo o Instagram, eu tenho um controle muito maior do meu uso do Instagram do que eu tinha antigamente. Claro que hoje em dia eu uso ainda, porque eu tenho que, criar, né, o Instagram, mas eu tenho um controle muito maior. E hoje em dia eu mais crio do que consumo. E o que eu consumo, ele é muito... Como é que eu posso falar? É muito equilibrado o meu consumo no Instagram. Não é equilibrado, mas ele é muito controlado. No quesito de eu controlo muito mais o que chega a mim. Claro que tem coisas que chegam ao meu conhecimento devido a terceiros que eu sigo e às vezes realmente tem notícias que ficam muito assim, não tem nem como a gente não saber. Mas o que eu queria deixar de conselho aqui pra vocês é que sim, o excesso de redes sociais, o excesso desse hiperestímulo que nós recebemos todos os dias é muito estímulo para pouco tempo e para pouco processamento de tantas informações. Eu não tô dizendo pra vocês que vocês têm que ficar pro resto da vida de vocês sem o TikTok. Mas o meu conselho pra vocês aí do outro lado é testificar um tempo. Testificar um tempo. Porque não precisa sair pra sempre, mas o controle é essencial. E eu garanto pra vocês que depois que vocês retornarem a essa rede social no futuro, vocês vão estar com um controle muito maior de quanto vocês usam diariamente, todos os dias, ou 3 vezes na semana, enfim. Mas também, sendo assim, se você voltar porque quer criar conteúdo, até que eu acho uma boa. Mas se você quer voltar só pra consumir a vida alheia, eu acho melhor também nem voltar. Acho melhor ficar sem a rede social mesmo. E é isso. Me contem aí embaixo se vocês também, hoje em dia, não têm redes sociais, ou qual que vocês têm. Hoje em dia, a minha rede social favorita é o YouTube. É o que eu mais consumo no dia a dia. Sou apaixonada, inclusive. E é isso. Deixem aí embaixo o comentário de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem aí seu gostei. E não esqueçam de comentar quais temas também vocês gostariam que eu trouxesse pro Entre Parênteses nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.